E ontem aconteceu aquele vexame na Ilha do Retiro, né, gente? Pela 8ª rodada do Brasileirão da Série A, o Sport foi atropelado pelo Cruzeiro. 8 jogos e ainda nenhuma vitória. O time segue afundado na lanterna da competição. Domingo das Mães e de jogo na Ilha do Retiro. O Sport de técnico novo. O português Antônio Oliveira assumiu o Leão. Os rubro-negros estão na última colocação na tabela. Situação que incomoda, mas chegou a hora da virada. Sim, acredito que sim. O elenco do Sport é um elenco bom, né? Infelizmente, o time não começou muito bem o campeonato, mas com o novo técnico, acho que é um novo ânimo. Acho que tem tudo sim para o Sport começar a deslanchar a partir de agora. Uma coisa tinha que ser feita. Foi feito mais simples, que foi mudar o treinador. E o que a gente espera é que o Antônio Oliveira, ele tenha uma performance aqui que ele teve no Cuiabá e não a que ele teve no Corinthians. Teve até apoio internacional. O argentino Matias veio dar seu apoio ao Leão da Ilha. Que lo que más me gusta del Sport, la pasión de los hinchas, de los torcedores, la pasión que tiene. Es lo que me transmitió ser fanático del equipo, del club. Diante do Cruzeiro, o Sport necessitava a todo custo de um respiro na classificação. Mas a Raposa estava disposta a estragar as pretensões dos rubro-negros. Christian, aos 7 minutos, escorou o cruzamento e fez 1-0 para o Cruzeiro. 10 minutos depois, Caio Jorge, pernambucano, marcou o segundo dos mineiros. Aos 34, Pablo perdeu chance cara a cara para o Sport. Abatido, o Leão tomou o terceiro. Caio Jorge agora foi garçom. Ele ajeitou para Matheus Pereira. 3-0 para a Raposa. E clima tenso na Ilha do Retiro. Início do segundo tempo. Para a Raposa, ainda cabia mais. No Dia das Mães, o Cruzeiro ganhou esse presentaço de Christian Ribeira. Matheus Pereira foi mais esperto. 4-0 para o Cruzeiro. Novo comando e fator casa. De nada adiantou para o Sport. Na Ilha do Retiro, a Raposa venceu o duelo diante do Leão. Uma tarde infeliz para o Sport, que foi amplamente dominado pelo Cruzeiro aqui na Ilha do Retiro. São 6 derrotas em 8 jogos pela competição nacional. O Leão segue na última colocação, com apenas 2 pontos conquistados. Agora, o Leão vai se preparar para o jogo do próximo sábado no Castelão, diante da equipe do Ceará. É evidente, e você falou muito bem, uma equipa que se quer recuperar, sofrer um golo dentro de uma ação que claramente tem que ser trabalhada, porque a equipa sofre muito golo de cruzamento de canal, portanto, e o adversário acabou por explorar. Uma equipa que quer se recuperar e sofre um golo logo aos 4 minutos, claramente, animicamente, realmente se afundou. Fizemos uma excelente primeira parte, conseguimos criar várias situações de golo. Acabamos por fazer 3 golos, mas tivemos mais 3 talvez para fazer mais 3 golos. E acho que foi um jogo em que o plano de jogo estava bem detalhado, sabíamos das dificuldades do adversário, conseguimos nessas dificuldades criar algumas situações. E acho que foi uma vitória por números justos, por aquilo que se passou dentro do campo. Complicado, né? O técnico chegou há poucos dias, podia não mexer em nada para ver como é que o time reagia, aí mexe no lateral direito, que era a válvula de escape da gente, para botar um cara que era odiado pela torcida e é ainda mais, para resgatar a moral dele aqui em casa, botar Carlos Alberto. Bota os 2 jogadores mais queimados com a torcida num jogo de estreia dele aqui, não tem como o resultado ser diferente. Depois de um bocado de tempo, 13 anos atrás que eu vim, o Sport e Vasco perdi aqui na Ilha do Retiro, voltei agora recentemente, perdi mais uma vez, né? 4-0 numa humilhação dessa aqui, não tem condições. Ele teve só 2 dias de treinamento, esse professor novo. Mas não sei o que passou na cabeça dele não, entrar com o Matheus Alexandre, deixar Hereda no banco e deixar Zé Lucas no banco, pra botar esses 3 meio campo aí que não fez nada o jogo todo, pô. Pelo amor de Deus. A torcida ficou na bronca com o Antônio Oliveira, né? E com razão, porque eu até me questionei ontem. Será que ninguém falou para ele da situação do time, do desempenho dos jogadores, né? Do desempenho individual dos jogadores?
Ele não estudou nada, chegou assim e disse, não, vou começar assim do meu jeito, do jeito que eu quero, vou usar Matheus Alexandre, que jogou comigo lá no Cuiabá, e eu vou recuperar, se é que alguém disse que o Matheus estava muito mal nesse ano aqui no Sport. O Carlos Alberto também, que ainda não deu resposta positiva para o clube. Enfim, o Zé Lucas no banco. E são detalhes, né, que o torcedor faz assim, caramba, era para melhorar essa mudança no comando técnico e piorou. Enfraqueceu o time do Sport no jogo de ontem, 4-0, essa goleada que o Sport sofreu dentro de casa. Gente, pode melhorar? Acho que pode, mas precisa ir por um outro caminho. Esse caminho aí acho que está complicado. Vamos atualizar aqui essa repercussão com a Gabi Mendes, né? Ela tem outras informações depois desta goleada que o Sport sofreu dentro de casa. Agora tem um confronto dificílimo, mais um, né? Na Série A não dá para dizer assim, esse confronto é leve. É mais uma pauleira aí, o jogo é contra o Ceará lá no Castelão, lá que o Ceará perdeu só recentemente a invencibilidade de 23 jogos, perdeu para o Palmeiras pela Copa do Brasil, mas tem usado muito bem o Castelão como trunfo, né, esse time do Ceará. E esse vai ser o próximo desafio do Sport, Gabi. Pois é, Rembrandt de volta por aqui agora para falar sobre o Leão, que vive uma situação extremamente complicada. Você já reforçou aí o quanto que a torcida saiu de cabeça inchada. As mamães rubro-negras, né, que poderiam esperar esse presente que seria a primeira vitória do Sport, infelizmente vão ter que aguardar junto com toda a torcida rubro-negra. Então é um momento bem delicado. A troca no comando técnico, né, da diretoria, a decisão da diretoria, se esperava que já viesse essa reação, mas uma das principais questões aí da torcida foi essa escalação, né, inicial. A gente já viu, inclusive na reportagem do Paulo, alguns torcedores falando, né, sobre o Matheus Alexandre, sobre o Carlos Alberto também. Então, uma situação bem delicada agora que o treinador vai ter que contornar, porque estreou de fato com essa derrota, e não só uma derrota, uma goleada, né? A equipe do Sport descansa hoje e retornam aos trabalhos amanhã para iniciar essa preparação para o duelo contra o Ceará, que está na 9ª colocação, 11 pontos conquistados, vem de vitória sobre o Vitória, tá? Na última rodada, com certeza vai usar o Castelão como trunfo, e o Sport pressionado vai ter que entrar em campo para tentar reverter toda essa situação longe de seus domínios, né? Sem o apoio 100% da torcida, né? Sem estar em casa, e agora realmente muito pressionado. Uma questão que é importante a gente ressaltar é que o Lucas Lima, camisa 10, um dos principais jogadores do time, cumpriu suspensão no jogo contra o Cruzeiro, mas está de volta contra o Ceará. Tá tudo certo, já vai retornar. Por outro lado, Gonçalo Paciência segue no DM, ainda se recuperando, né? E não poderá ser utilizado pelo novo treinador do Sport. E agora vamos ver o que é que vai acontecer, né? Como o Lucas Lima volta, alterações devem acontecer novamente nessa escalação do Sport, né, Rembrandt? O torcedor espera, né, Gabi, que Hereda volte à lateral direita, porque desses que estão aí é o que está entregando mais. Na lateral direita, o Hereda. Que Carlos Alberto espere um pouquinho mais, enfim, e Lucas Lima volte a esse meio de campo. Muito obrigado, Gabi Mendes, com Rinaldo Cavalcante, nossa equipe, trazendo as informações do esporte. E no esporte é hora de apoiar. Essa foi a principal palavra, né, usada pelo treinador Antônio Oliveira, sabendo que o torcedor já não tem mais paciência. Pediu o apoio da torcida para sair desse momento de crise. Acompanhe. Antônio Oliveira estreou no comando técnico do Sport na goleada sofrida para o Cruzeiro em plena Ilha do Retiro. O português reconheceu a péssima fase do Leão. Além de prometer muito trabalho daqui para frente, Antônio também faz um apelo à torcida rubro-negra. Principalmente ao torcedor não é paciência, porque eles já perderam, portanto isso é normal. Aquilo que eu peço é o apoio deles, incondicional, porque vamos precisar muito deles. Aquilo que eles podem esperar de mim é muito trabalho, portanto, mais uma vez, reitero, precisamos muito do apoio dele. É evidente que não é isto que representa o Sport, porque o Sport é muito mais importante do que o treinador, do que os jogadores. Portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu peço ao torcedor é que apoie o Sport. Portanto,
independentemente de quem jogue, porque vamos precisar muito deles. O Leão soma o 10º jogo consecutivo sem vitória, somando também outras competições. No Brasileirão, são apenas 2 pontos em 8 jogos disputados. A última vitória aconteceu dia 23 de março, na Arena de Pernambuco, contra o Retrô, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Já faz tempo, né, dessa última vitória. Zé do Carmo tá na área, tudo bem, homem? Tudo ótimo. Maravilha, Beleza, Zé. de transmissão, hein? Opa, obrigado, Parabéns. Zé. Que bom que você acompanhou junto lá com a gente. Zé, Antônio Oliveira está pedindo apoio da torcida. Ele sabe que o torcedor já está sem paciência, né? 8 jogos, nenhuma vitória. Agora, para o torcedor apoiar, ele não tem que dar uma contrapartida, não? É aquela história, me ajuda a te ajudar? Rapaz, primeiro esquece o torcedor. Ele vai ajudar, porque é o normal do torcedor ele ajudar, principalmente o torcedor do esporte. Ele vai estender as mãos. Agora, você na hora de escalar, não venha arrumar o time da frente para trás, não. Arruma de trás para frente. Você tem 2 caras que estão numa fase boa, mesmo o time não tendo vencido ainda, que é o Chico e o Hereda. Esses 2 jogadores estão muito bem. Aí você tem que arrumar se o Thierry volta ou não volta, entendeu? Porque é um jogador importantíssimo para dar uma organizada ali, não é? Na cabeceira, podemos assim falar. E aí os 2 volantes tem que acordar, velho. Tem que acordar. O Rivera, não é? E o Duqueiroz. Tem que acordar os 2, porque eles 2 são responsáveis, né, pelas investidas dos meias. Aí você tem que saber marcar, entendeu? Aí você tem 2 laterais que tem força, não é suficiente para atacar e defender, mas é o ajuste normal que você vai fazer. Agora, tudo isso, não é, entra o lado psicológico, Rambra. Se você psicologicamente já estiver dizendo que vai contra quem? Não é o próximo jogo Ceará. Ah, é o Ceará. Não tem que ter medo de Ceará, não tem que ter medo de Internacional, não tem que ter medo de Novo Horizonte, não tem que ter medo de Mirassol, não tem que ter medo de... rapaz, pelo amor de Deus, a história do esporte é outra completamente diferente. Então, esses caras, eu acho que eles não viram ainda, não é, a história ser contada, não é, por um presidente, pelo próprio treinador com a ajuda de um auxiliar, entendeu? O próprio César também tem que acordar. Ô Zé, o que me impressionou é ontem ele não ter o César ali do lado dele no banco para dizer, olha, aqui, ali, e dar alguns toques para ele. Na verdade, parece que ele chegou e não quis saber de nada. Não, ele teve 2 dias, não é, para escutar, saber quem estava bem, quem estava mal. O César falou todo mundo para ele, mas ele trabalhou com o Matheus Alexandre no Cuiabá. Ele disse, não, esse cara marca bem, esse cara... Mas não está num bom momento, né? Infelizmente não está num bom momento. Vai mandar embora? Não manda embora, não. Vai colocando ele quando o time estiver vencendo, entendeu? Para resgatar a autoestima do cara. Isso. Os caras estão mandando prender o cara, pô. Brincadeira, brincadeira. Não vai chegar a lugar nenhum.